Bom dia, gente. Oitavo ano de História, aula 1, né? Apostila 2, né? Apostila do segundo bimestre. Vamos falar do capítulo 1, né? Da apostila 2, tá bom? Então é a partir da 150, tá? Então aí nós paramos aonde? Na regência do Pedro. O Napoleão é derrotado na Europa. A Dom João é obrigado a voltar para Portugal para acabar com o movimento que existia lá em Portugal, tá bom? Foi a Revolução do Porto, e deixou aqui no Brasil o Pedrinho, o seu filho Pedro, tá bom? Pedro de Alcântara, que no futuro se tornaria o Dom Pedro I. Então o Dom João vai embora e deixa no Brasil o Pedro Alcântara, que é o príncipe regente. Por que houve a Revolução do Porto e por que houve a independência do Brasil? O Portugal queria fazer voltar o Brasil a se tornar uma colônia. Quando a família real veio para o Brasil se tornou parte do reino e não uma colônia. Se transformou em uma parte integrante do reino. E com a derrota do Napoleão lá, os portugueses queriam transformar o Brasil em uma colônia novamente. O Dom João foi para lá para apaziguar os ânimos, só que aí as cortes portuguesas começaram a exigir a volta do Dom Pedro para Portugal. E aí que começa a independência do Brasil. No meio desses conflitos, houve o Dia do Fico, 9/1 de 1822, que o Dom Pedro fala: eu vou ficar no Brasil, ninguém vai me tirar do Brasil. Então o primeiro passo para a independência do Brasil é o Dia do Fico, tá bom? Que é o que fala na 151. Na 152 é a independência em si, tá bom? Na 152 fala do 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Então as margens lá do Rio Ipiranga, que não era... Calma, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, a independência do Brasil foi uma consequência do quê? As cortes de Portugal exigindo a volta de Dom Pedro, e o Dom Pedro falou que não ia voltar, então ele proclamou a independência do Brasil, tá bom? Então a independência do Brasil não tem uma participação popular, e sim uma participação, uma briga entre o Dom Pedro e as cortes, que resultou na independência do Brasil, tá bom? Construção social. Esse quadro que vocês têm aí na 152 do Pedro Américo, ele é uma mentira, ele é uma construção social, porque tem várias partes desse quadro que não fazem parte da história. Ele foi pintado pelo Pedro Américo para representar a independência do Brasil, só que na verdade é uma construção social. Por quê? O povo não participou da independência. Como fala o historiador José Murilo de Carvalho, o povo assistiu bestializado o que acontecia. Ninguém sabia o que estava acontecendo, que era a independência do Brasil. Dom Pedro foi lá e fez independência. Na verdade não tinha espada, tá bom? Era um burro que ele estava em cima, né? Então essa imagem toda errada, tá bom? As roupas não eram assim tão luxuosas, o Riacho do Ipiranga não estava tão perto, tá bom? Então tem vários erros nessa imagem, tá? Então a independência do Brasil foi a independência de Dom Pedro com as cortes. A partir daí o Brasil se transformou em um país independente com uma monarquia, ou seja, o seu primeiro rei, que é o Dom Pedro I, vai ser um estrangeiro. Então a primeira pessoa a comandar o Brasil é um estrangeiro, Dom Pedro I, que é um português, tá bom? Então o povo não participou e assim aconteceu a independência do Brasil, tá bom? A outra metade da apostila, então a partir da 153, página 153 aí. O que acontece de importante na Primeira República? Logo quando ocorre a independência do Brasil, o que vai acontecer? Vai ter conflito, vai ter guerra da independência. Óbvio que não vai ser uma guerra, mas alguns portugueses, algumas tropas portuguesas que moravam aqui e não queriam que o Brasil se transformasse em independente. E como o Brasil não era um país, era uma colônia, não tinha um exército, então ele nasce com dívidas. Ele tem que contratar mercenários, ele tem que contratar exército. E muitas vezes o próprio povo ia para a rua para derrotar esses portugueses que insistiam em lutar pela continuação da dependência do Brasil em relação a Portugal. Então teve guerra sim, teve luta interna sim, só que foi conflitos locais, gerais, tá bom? Regionais. O Brasil se transformou em uma monarquia, o regime monárquico, e a Constituição de 1824 é que consagrou esse regime monárquico. Então você tem 4 poderes:
o executivo, o legislativo, o judiciário, ou seja, executivo, legislativo, judiciário, que são os três que tem hoje em dia, mais o quarto poder. Que quarto poder é esse? O poder moderador, é o poder do Dom Pedro, acima de todo mundo, ele manda em todo mundo, tá bom? Qualquer regra, qualquer lei poderia ser feita e desfeita pelo Dom Pedro, tá bom? Para conseguir a sua independência, já houve o primeiro empréstimo. O Brasil foi lá e fez um empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal. Teve uma indenização que o Brasil pagou para Portugal para ser aceito como independente. Então quem intermediou essa aceitação dos outros países da independência do Brasil foi a Inglaterra, que era a principal potência mundial da época, e os Estados Unidos com a doutrina Monroe, América para os americanos. Todos os países sul-americanos deveriam ser independentes. Os Estados Unidos apoiaria a independência de todos esses países, tá bom? E para terminar, então aí o que eu falei tá na 153, 154, 155, tá bom? Que é a lutas internas e externas, tá? Na 156 tem a Constituição e 157 a Constituição de 1824, que a Constituição de 1824 é extremamente elitista, ou seja, só quem tem grana pode votar. 158 e 159 é a Confederação do Equador e Guerra da Cisplatina. Confederação do Equador, os estados da linha do Equador, óbvio, Pernambuco e todos os seus vizinhos, resolveram fazer uma revolução para buscar a independência. Eles não queriam continuar a ser administrados pelo Dom Pedro, porque a capital era no Rio de Janeiro, o dinheiro ficava no Rio de Janeiro e o Nordeste queria sua independência. Igual o Brasil teve independência de Portugal, o Nordeste queria independência em relação ao Brasil, tá bom? E a Guerra da Cisplatina, depois do Brasil, depois do mapa do Brasil, deixa eu abaixar rapidinho. Depois do Brasil, você tem o Brasil e lá depois você tem o Uruguai. E antes o Uruguai era parte do Brasil, era a província da Cisplatina, tá? E o que acontece? Essa província conseguiu a sua independência e se transformou em Uruguai. Brasil e Argentina lutaram por essa região da Cisplatina, mas a Inglaterra interveio, né, acabou com o conflito e houve essa independência da Cisplatina, que se transformou na República do Uruguai. Tá? Então esses são os dois principais conflitos do Brasil, né, na Primeira República. Tá?